28 de maio, né? Como eu sou professor de história, 28 de maio. Se eu fosse apresentar minha aula lá no dia 28, como que eu ia me preparar pensando nos critérios, em atender todos os critérios dos avaliadores? Para a prova prática serão 6 critérios. E aí, vou falar para vocês de cada um deles. Prestem atenção, por favor. Vamos lá, primeiro deles. Quando eu chego na sala, eu vou me apresentar e vou falar do meu tema. Primeira coisa, tá? Então, você está lá, você vai ter 18 minutos para preparar a sala, depois eu vou mostrar como que a gente vai preparar, e 12 minutos para fazer a sua aula, a apresentação do seu plano. Primeira coisa que você faz, lógico, respira fundo. Tem que tentar conter a ansiedade e o nervosismo. Mas eu imagino que vocês vão estar bem nervosos, porque eu também estaria. Mas isso faz parte, isso é bom, vai fazer a gente se preparar muito mais, tá bom? Mas com medo mesmo a gente vai enfrentar, tá lá, em frente à câmera, em frente aos avaliadores. Primeira coisa, você respira fundo e você se apresenta. Eu sou a professora Bruna, eu sou o professor André. Né? Lógico, nome completo, né? Eu sou o professor André Wagner Rodrigues. E eu vim aqui apresentar esse tema de aula. Meu ponto sorteado, meu ponto escolhido foi esse. Então, a gente vai falar sobre esse tema. E aí, eu já começo a falar junto com os objetivos. Né? Então, eu vou falar desse tema. Esse tema está articulado ao currículo da cidade, à legislação educacional, à BNCC. E esse tema eu vou traçar, para construir essa aula com os alunos, eu vou definir os seguintes objetivos. Então, o que você vai fazer na aula é apresentar o seu plano, tá? É o seu planejamento de experiência, quem é de educação infantil, né? E seu plano de aula para quem é do Fundo 1, Fundo 2 e ensino médio. Segunda nota. Então, a primeira nota é isso, gente. Apresentou o tema e os seus objetivos. Já é uma nota que vai de 0 a 10. Segundo tema, segunda nota. Segundo ponto, o critério, melhor dizendo. Domínio do conteúdo relativo ao currículo da cidade e atualização de abordagem conceitual. Segunda nota que eles vão te dar, durante os 12 minutos de exposição da sua aula, é se você domina o conteúdo. Se você sabe explorar muito bem o seu ponto escolhido com o currículo da cidade e com os conceitos que você precisa abordar nessa aula. Lembrando, a linguagem que você vai utilizar, o pensamento que você vai explorar, tem que ter conotação direta, ligação direta com o seu público-alvo. Ou seja, não adianta você trazer conceitos e definições muito rebuscadas, né, se você não consegue demonstrar como você vai conseguir isso, né, metodologicamente falando, se seus alunos são de uma quinta série, de um quinto ano, sexto ano. Então, você tem que definir isso. E, gente, por experiência própria, o arroz com feijão bem feito é melhor do que aquela coisa muito rebuscada que não tem muito sentido, que não tem muito nexo. Então, assim, pensa numa aula que você vai conseguir explorar de uma forma bem tranquila e vai conseguir demonstrar para a banca como você vai alcançar isso. Como seus alunos serão capazes de atingir aquilo que você pretende. E isso no plano de aula a gente consegue demonstrar, tá? Então, o segundo ponto, o segundo critério é se você tem domínio de conteúdo, né? Se você consegue, né, articular bem o currículo da cidade com os conceitos e definições que você pretende para essa aula, para esse tema, né, esse ponto escolhido que você foi sorteado, né, 5 dias antes da sua aula. 3, uma nota vai ter para transposição didática. Então, essa transposição didática é o quê, gente? É justamente se você consegue demonstrar isso no seu plano de aula, os avaliadores vão querer saber se você consegue aplicar tudo isso. Mas é importante nesse ponto 3, você notar isso aqui que eu coloquei, ó. Buscar valorizar as crianças e seus princípios éticos, estéticos e políticos. Né? O que isso significa, em termos bem práticos? É que você tem que demonstrar que a sua preocupação não é com você. A preocupação é com o olhar aos estudantes. Essa aula não vai ser para impressionar a banca, para mostrar só conhecimento. É para você demonstrar, sobretudo, como você atinge o seu público-alvo. A Prefeitura de São Paulo, a FGV, ela está querendo o bom profissional. É aquele que sabe enxergar a sua criança. E enxergar essa criança, como vocês bem trabalharam aqui no nosso curso, como uma pessoa
que pretende uma formação integral. Então, uma formação integral, o que significa? Né? Não significa tempo integral. Tempo integral é outra coisa. Formação integral do ser humano. Se você está conseguindo entender e trabalhar com os conteúdos que possam atender essa criança, né, em todos os seus aspectos. Afetivos, emocionais, sociais, políticos, éticos. Então, pensar a criança como um sujeito de possibilidade, essa criança que participa, essa criança que tem que ser valorizada no ensino. Então, você vai ter que, nessa aula, demonstrar isso para a banca também, né? Que você consegue atingir o seu público-alvo, que a sua proposta está totalmente articulada com a idade dessas crianças. Então, é isso que nós chamamos de transposição didática. Então, fazer com que o conhecimento chegue, né, nesse público que você vai atender. 4, síntese e organização do tempo. Olha, nota que isso vai ser um critério de avaliação. 10 pontos, só se você já conseguiu atender esses 30 minutos que você vai ter no dia. 18 minutos para você adequar a sua sala de aula e 12 minutos para você apresentar essa aula. Não se preocupe que depois a gente vai mostrar como que você vai organizar esse tempo, tá? A Bruna vai mostrar até ela vai fazer uma demonstração de uma aula de 12 minutos, né, do que você deve fazer, tá? Então, a gente tem toda uma preocupação não só com o plano de aula, mas também com essa apresentação. Então, o ponto 4 vai te dar 10 pontos só se você conseguiu cumprir com a meta, que é não extrapolar o tempo, tá? Lembrando, 18 minutos você tem para arrumar a sala. Se você passou desse tempo, a partir, 18 minutos, acabou 18 minutos, 12 minutos começa a gravar. Se você não está dando aula, você já está perdendo esses pontos. Ou seja, você tem que aproveitar muito bem esses 12 minutos para gravação da sua aula. Depois eu vou mostrar um pouco como isso acontece, tá? No plano, lá no edital, isso está bem demonstrado também. Eu vou apresentar aqui para vocês daqui a pouquinho. ponto 5, critério. Emprego adequado da norma padrão da língua portuguesa no contexto de aula, da linguagem oral e escrita. Gente, é a apresentação didática de uma aula. Nessa aula não cabe gíria. Por mais que você ache que a sua gíria vai atingir o seu público-alvo, na apresentação didática da aula você não vai falar com gíria, tá? Você vai falar atendendo a norma culta. Isso aqui é um critério de avaliação, gente, da banca, não é meu, tá? Então não é o professor André. Na sua sala de aula é uma outra coisa. A sua linguagem vai ter que se adequar, né, àquela realidade, àquela comunidade, àquele contexto, isso é uma coisa. Mas nessa prova prática, você vai tentar se atentar ao máximo, né, ao domínio da norma culta da língua portuguesa. Tá? Então, isso aí é um critério importante para você pensar. E 6º, a entonação da voz. Não adianta chegar lá e falar baixinho. Não adianta vir lá e ficar assim, ó. Você tem tanto medo, você está travado, você está segurando as suas pernas aqui numa posição estática. Não, você tem que demonstrar que você domina o espaço que você tem para trabalhar aquela aula, né? Que você consegue articular os materiais que você levou para a sala de aula, ou com os conceitos que você vai colocar até na lousa, né? Não tem problema. Você tem esse tempo para preparar a lousa, você pode deixar a lousa pronta já. Os 12 minutos você vai mostrando, né? Cada tópico que você vai trabalhar com eles, a forma que você vai utilizar para fazer isso, né? Ou seja, a voz, né? Você tem que se preocupar também, tá? A entonação da voz e o domínio do espaço que você vai ter acesso. Ou seja, é o que nós chamamos, isso aí até técnica de quem faz teatro, que vai ser, né, o domínio do palco. Você vai ter as demarcações, você sabe onde você pode se movimentar. Você não pode só ser um alvo estático, tá? O professor ele tem que se movimentar, tem que falar com o corpo também, a gente fala com o corpo, né? Então, tenta aproveitar um pouco disso. Bom, gente, esses são os 6 critérios que a banca vai utilizar para a prova prática.